Paz, igreja, tudo bem com vocês? Então, nesse vídeo eu quero compartilhar um testemunho forte que eu ouvi esse testemunho não é meu, mas é testemunho de uma pessoa que teve muita significância e relevância durante um período da minha vida e eu quero compartilhar. Eu estava me lembrando desse testemunho, eu quero compartilhar com todos vocês que estão aí do outro lado. E esse testemunho ele é um testemunho de alguns anos, como eu havia falado, né? Um período assim em que eu não congregava nessa igreja que eu congrego hoje, eu congregava na Igreja Batista e eu já até gravei um vídeo sobre isso, como é que foi esse processo de mudança. E nesse período eu orava muito e jejuava e subia montes todos os dias e eu estava assim, né, nessa fase. E começaram a surgir os convites para estar ministrando em alguns lugares, em algumas igrejas. Então ali eu comecei a ficar preocupada. Eu ia e falava de Jesus, falava da palavra, eu orava, eu lia e buscava referências, mas eu senti uma necessidade de estar aprendendo mais, né? De estar fazendo um curso das escrituras da palavra de Deus, buscar, né? Me aprimorar um pouco mais para estar melhorando um pouco mais nas pregações, né? Eu sentia que não era muito, não era o suficiente, né? E até hoje também eu continuo achando que não é o suficiente. Nós sempre estamos aprendendo. Mas enfim, eu sei que eu orei a Deus, eu falei com Deus, eu falei com o Senhor e orei a Deus para que Deus me desse uma direção de um lugar que eu pudesse aprender um pouco mais dele. E ali uma irmã me convidou para eu ministrar na igreja dela e ela passou, né, e me buscou de veículo, de carro e ali no caminho, naquela trajetória, naquela conversa, e eu ali ligada com Deus, né, que eu fico ligada com Deus, e ali ela naquela conversa ela falou, olha, eu faço um estudo bíblico lá na igreja tal. Era uma igreja que ela fazia estudo bíblico e ela falou assim, ó, lá naquele estudo, é um estudo assim gratuito, pode ir qualquer pessoa de qualquer igreja. Aí ela me deu o dia, o horário, e aqui bem pertinho da minha casa, era toda segunda-feira. Eu resolvi ir para estudar, para aprender um pouco mais, né? E saber mais da palavra de Deus, né? E ali eu vi como resposta de Deus de oração. E lá nesse estudo bíblico eu fiquei lá uns 2 anos, né, estudando, era toda segunda-feira e era só Bíblia. Todas as segunda-feiras que eu ia lá, quando eu voltava, eu estava assim muito cheia da palavra, porque ela era só Bíblia. O pastor, né, que é um mestre, e até hoje eu não conheço ninguém como ele que que conheça as escrituras, irmãs, ele sabe muito, 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 muito os versículos, os capítulos e ele estava até assim tendo problemas de visão, né? Não estava assim conseguindo enxergar, mas enfim, uma vez ele compartilhou esse testemunho, um dia lá na aula, ele deu uma aula rápida e ele resolveu compartilhar aquele testemunho. E eu creio que esse testemunho aqui ele tem endereço certo. E quando a Bíblia diz que Deus ele é o nosso vingador, isso é fato e é verdade. Tudo que está na palavra de Deus é verdade, né? E quando o Senhor ele fala que ele é o nosso vingador, que é Ele quem pleiteia, que é Ele quem luta as nossas guerras, é necessário nós confiarmos e deixar que Deus ele se encarregue. E muitas das vezes, irmãs e irmãos, o tratado de Deus é um tratado duro para com aqueles e aquelas que realizaram coisas, né, com o servo de Deus, com a serva de Deus, com o ungido do Senhor, com a ungida do Senhor,
com o escolhido, né, de Deus, né? Então ali, e é um tratado muito duro, né? Então, às vezes tem situações que Deus até ele fala, vou eu tratar, mas não peças tu misericórdia. Existem coisas, situações que às vezes as pessoas fazem que nos fazem chorar, né? E na nossa oração a gente não deve pedir a vingança, nada disso, mas orar a Deus para que o Senhor ele nos ajude a suportar aquilo da melhor forma possível. E ali aquele homem, ele estava falando que ele tinha uma vizinha, aquela vizinha importunava muito ele. Importunava, xingava ele, dizia que ele é um pastor, dizia que ele não era um pastor, falava coisas desagradáveis para ele, jogava urina pelo muro na casa dele, jogava fezes. Irmãs, era uma afronta tão grande, ele só ficava na oração, quieto. Era uma afronta tão grande, um problema tão grande que os próprios vizinhos falaram para ele, você quer que a gente tome partido com ela? Porque a gente está vendo como que ela te trata e você não revida, você não fala nada. Você quer, eu vou lá tomar a frente dessa situação. E ele falava assim, não, deixa isso para lá. Irmãs, deu uma doença naquela mulher. Deu um câncer na língua dela, porque ela xingava ele, falava mal dele. Deu um câncer na língua dela. E foi muito difícil, né? E a situação só ia piorando. Eu nem sei assim se ela faleceu, eu não me lembro, porque esse testemunho tem muitos anos, né? Eu era bem mais jovem de hoje, né? Bem mais jovem. E ali, irmãs, o que aconteceu? E deu aquele câncer na língua, isso ia piorando, e os vizinhos começaram a cuidar dela, que ela estava muito, muito difícil, uma situação horrenda, né? E ali, ela mal conseguindo falar, ela pediu para chamar ele, para pedir perdão a ele. Assim, ela nem conseguindo verbalizar, né? E ali ela pediu para chamá-lo. E ali ela pediu perdão a ele e pediu se ele poderia orar por ela. Então, irmãs, o foco desse testemunho a Bíblia diz que não dai lugar à ira, né? Não vos vingueis a vós mesmos, né? E precisamos confiar no Senhor. Tem situações, provas, lutas que é muito difícil, né? Muito difícil, que precisamos pedir graça e misericórdia. Hoje eu estava me lembrando desse testemunho, né? E é necessário confiar no Senhor, porque Deus quem pleiteia as nossas guerras, as nossas lutas. E confiar no Senhor é sempre o melhor caminho. E pedir graças para suportar. Às vezes não revidar, não dar resposta frente a calúnias, difamações, inverdades, situações que são inverídicas e aquilo às vezes é passado para frente e os outros acreditam sem saber se é verdade ou se é mentira. Cai naquela palavra, onde a fumaça há fogo. Aonde isso, né? Eu penso que precisamos sempre ouvir os dois lados, né? As duas partes. Então, irmãs, isso é um problema sério, né? Isso é um problema sério. Eu já passei isso algumas vezes, alguns anos na minha vida, né? Alguns anos atrás, né? Mas hoje eu estava me lembrando desse testemunho. E quando eu me lembro desse testemunho, eu me constranjo, porque não é fácil. Quando Deus ele fala que ele vai ajustar contas, isso é muito sério. Então, que nós possamos estar debaixo do trono da graça de Deus e que o Senhor te abençoe. Amém? Paz.